Então você quer e não faz, e acha que o que você precisa é disciplina, não é? É por isso que você clicou o vídeo. E realmente disciplina é melhor do que motivação, porque motivação ou você tem ou você não tem. E motivação é uma coisa intrínseca, é uma coisa que acontece. Então, quando você não tem motivação, não pensa, ai, eu vou criar motivação. Você pensa, eu não tenho motivação e, portanto, não faço. Quando você quer depender da disciplina, é diferente, porque você é consciente que não sempre você vai ter motivação e que disciplina é tipo, cara, eu vou fazer mesmo assim. Porque a disciplina você é capaz de forçar. Tipo, tá, eu não quero ir pra academia, mas eu vou ter disciplina e eu vou, né? Mas e se eu te falasse que dor é uma coisa melhor ainda do que disciplina? E eu não tô falando dessa dor que você provavelmente já tá pensando de tipo, ah, a dor de ir e fazer mesmo assim, a dor de, tipo, crescer, a dor de se esforçar, a dor de não sei o quê. Não é isso. Vou contar pra vocês sobre como foi que eu mudei a minha vida e como que eu consegui essa disciplina, essa força de vontade pra fazer as coisas mesmo quando eu não sentia vontade de fazer. Quando eu era mais nova, eu não era o tipo de pessoa que eu sou hoje. Então eu não treinava, eu comia horrivelmente, tinha um ciclo do sono horrível também. E eu acho que hoje em dia é mais comum, ou pelo menos talvez eu me mexo mais nesse círculo de pessoas, não sei. Mas é mais comum você ler, você querer se cuidar, você ir pra academia, ou você fazer algum tipo de esporte, você querer aprender. É meio que tá virando o legal, porque agora na internet todo mundo quer, tipo, ter uma vida saudável, ser uma it girl, whatever. Mas, tipo, quando eu era mais nova, não tinha isso. O legal era você sair pra festa, beber, pegar geral, o que for. Eu nunca fiz esse tipo de coisa de pegar geral e beber. Porém, eu não fazia nada. Tipo, eu não lia, eu não aprendia, eu não tentava melhorar de nenhum jeito, eu não. Nada. Gente, eu tinha uma dependência tão forte com açúcar. Não é que eu tinha dependência do açúcar no sentido de eu tô viciada, eu preciso de açúcar. Mas, gente, eu não conseguia comer nada mais. Eu não gostava de comida saudável, não gostava de brócolis, não gostava de verdura, não gostava de legume, não gostava de nada que não fosse leite com Nesquik e com bolachas. Era isso a minha dieta. Diferentes tipos de bolacha. Bolacha Maria, bolacha tipo Oreo, todo tipo de bolacha. E salgadinho. Isso era a minha dieta. Treino, eu gostava de esporte, então não seria real eu falar que na minha infância ou na minha adolescência ou até tipo no meu início de adulto não fazia esporte. Toda a minha vida eu fiz esporte porque eu gostava, então eu já fiz hip hop, o que eu não entendo onde que parou aquele conhecimento porque eu sou péssima dançarina. Mas eu fiz hip hop, eu fiz acrobacias aéreas, eu fiz muita coisa, gente, porque eu realmente gostava. Agora, quando eu saí das acrobacias aéreas, que foram o meu último esporte, eu parei de fazer esporte. Então eu tinha mais ou menos uns 16, se não me engano. E aí foi que eu parei. Eu fiquei um ano inteiro sem fazer esporte. Eu fazia alguma coisa, sabe? Tipo, esporádica, assim. Mas não fazia esporte. Eu engordei, eu ganhei peso, eu fiquei mais cheia, vamos dizer assim. Não muito, mas eu fiquei, de fato. E então eu lembro que o meu irmão foi quem chamou a minha atenção e falou: Lili, você tá reparando que, tipo, o seu corpo tá mudando? E foi o momento que eu falei: meu Deus, é verdade. Tá mudando de fato. Então, pra mim, esse foi o meu primeiro toque de atenção. De tipo, cara, naquela época, eu tava muito feliz com o meu corpo. E eu não pensava, eu reparava que tava mudando o meu corpo, mas eu não pensava, tipo, eu preciso voltar. Eu pensava, essa aqui é quem eu sou. Por exemplo, eu comecei a usar tamanhos bem maiores de roupa. As coisas anteriores já não estavam mais entrando, sabe? Eu não conseguia colocar as mesmas calças, as mesmas coisas. Na época, eu não pensava, nossa, eu tenho que voltar pra trás, eu tenho que conseguir entrar na roupa que eu vestia antes. Não, eu pensava, essa aqui sou quem eu sou, é quem eu sou e quem eu estou me tornando, e eu tenho que aceitar. Só que essa aceitação é muito boa, é incrível, porque eu não tava me castigando, não tava me punindo, não tava me cobrando. Mas ao mesmo tempo, eu tinha que também ter consciência de que o meu corpo tava mudando, porque antes a minha alimentação era sustentada por um treino que eu fazia. E agora, sem o treino, a minha alimentação estava fazendo com que o meu corpo falasse: olha, a gente não tá queimando tudo isso. Então a gente vai guardar para outro momento, entendeu? É uma ferramenta. Eu acho que não é assim o nome em português. Mas enfim. Então, tipo assim, quando meu irmão me falou isso, foi o primeiro, assim, toque de atenção de eu falar: cara, realmente eu tô mudando e eu não tô fazendo nada para compensar, não tô fazendo nada para mudar
o fato de que eu tô mudando e não é pra bem, né? Eu sempre tive, e agora a gente vai entrar um pouco nisso, mas não vou dar muito spoiler. Eu sempre tive essa mentalidade, esse self-belief de que eu era uma menina que fazia esporte, que era uma menina ativa, que era uma menina fitness. Não fitness, tipo, hoje em dia, de treinar, de ter o corpo lindo, de não sei o quê, mas uma menina, tipo, que fazia muito esporte, que sempre tava pendurada nas coisas, que sempre tava se mexendo, que sempre tava correndo pra cima e pra baixo. E eu lembro que quando eu parei de fazer esporte, eu meio que, sem reparar, eu tava mudando a minha crença, sabe? Pra alguém, tipo, mais, tipo, essa aqui é quem eu sou, eu vou mudar mesmo, tá tudo bem. E assim, tá tudo bem, não é que é ruim. Mas quando meu irmão me falou isso, pra mim foi tipo uma lembrança. Lily, você é a menina ativa. Você é a menina que sempre foi forte. Não. Assim, literalmente, minha mentalidade era tipo, eu sempre conseguia ganhar dos meninos naqueles negócios lá. Sempre, tipo, tentar correr mais rápido do que ninguém, não sei o quê. Tipo assim, eu gostava muito de acrobacias, de esporte, de coisas assim, sabe? Atividades. Aí meu irmão me falou isso e foi a primeira vez que eu parei pra pensar e falei, cara, Lily, eu sou uma pessoa ativa, eu sou uma pessoa que faz esporte. E eu, de fato, não tô fazendo. Então, foi a primeira vez que eu reparei que eu tinha saído dessa minha crença de aquilo que eu acreditava que eu era e tinha meio que ido pra outra coisa. Mas aí teve outras áreas da minha vida, por exemplo, eu nunca lia, eu nunca aprendia nada, eu tinha a mentalidade ao contrário, eu sempre tinha me dado mal em tudo, línguas, matemática, história. Gente, eu reprovei a primeira vez, eu tava em quinto de primária ou sexto de primária, eu não lembro, mas eu tinha entre 10 e 11 anos, e eu tirei um 3, gente, um 3. Eu falei, eita. E assim, gente, desde aquele momento, foi a minha primeira vez que eu reprovei, eu falei, uau. Eu sempre tinha sido ruim na escola, então pra mim não foi um tipo, nossa, impossível, nunca mais. Eu falei, nossa, eu sou uma pessoa que reprova, entendeu? Porque eu já tava vendo e realmente eu tinha dado o meu melhor na minha cabeça, né? Então, pô, em base a isso, eu sou uma pessoa que reprova. Já tava criando a minha crença de que eu não era inteligente o suficiente. Isso se transformou no ensino médio, que na Espanha vai dos 12 até os 16. No ensino médio, eu reprovava muito, eu já reprovei, gente, prova de catalão. Tirei menos de 1 de 10, um 0,90 e alguma coisa. Quem dirá que a Lily poliglota já passou por isso, né? Mas enfim, então, tipo assim, eu tava aos poucos e por causa de eu viver no automático e também por causa de que eu tinha um círculo onde professores me colocavam pra baixo. Na escola eu não me dava bem com as pessoas, então também tinha muita insegurança, o povo ria de mim, do meu cabelo, do que for, né? Então, tipo assim, com as experiências eu fui criando uma crença sobre mim, daquilo que eu era. E eu acabava, obviamente, agindo em base a isso. E é aqui onde eu quero chegar. Quando eu comecei, por exemplo, uma pessoa muito desorganizada. Como que eu comecei a ser organizada? Foi, tipo, mudando de vez a minha crença sobre mim mesma. Foi falando, Lily, toda a minha vida eu pensei que eu era uma pessoa desorganizada. Mas a realidade é que eu sou uma pessoa organizada. E eu passei a acreditar isso. Então, o meu cérebro começou a agir em base àquilo que eu acreditava de mim. Comecei a ser bem mais organizada. Então, onde que eu quero chegar? Quando eu falo de que dor é um jeito muito melhor de agir, de fazer as coisas do que disciplina, não tô falando de que você tem que querer a dor, tipo, né, tem muito vídeo na internet onde te falam, e eu já caí nisso também, onde te falam, tipo, dói, mas vai mesmo assim, todos os dias, sofra, porque sofrimento, não sei o quê. E eu não sei, talvez isso dá certo pra homem, ou talvez não, eu não sei. Mas com mulher, com certeza, pelo menos comigo, isso não dá muito certo, porque hoje, tá bom, hoje eu vou me castigar, e vai lá, Lily, você é uma bosta, e você tem que treinar, e não sei o quê. Talvez hoje eu fale, tá bom, vou lá. Mas assim, eu me sentindo como uma bosta todos os dias, me sentindo como que eu sou lixo, como que eu quero sustentar isso a minha vida inteira? Então não tô falando desse tipo de dor, não tô falando pra você se falar como se você fosse uma bosta e como se você não tivesse feito nada da sua vida. Assim, eu acho que não leva em lugar nenhum. Então qual é o tipo de dor que eu tô falando que é bem melhor do que disciplina? É a dor que, tipo assim, quando você acredita alguma coisa sobre você mesmo, o seu cérebro sente dor quando você não está em sintonia com aquilo que ele acredita de si mesmo. A gente tem meio que um termostato. É assim que fala em português? Não sei. Mas o ar-condicionado, né? Você aperta no 20, por exemplo, eu quero 20 graus. Se você fecha tudo e o negócio, por algum motivo, desce para 18,
o ar vai parar e vai se regular para voltar em 20. Se você abre a janela, por exemplo, estou em Dubai, tá 40 graus lá fora. Se eu abro a janela e entra aqui os 40 graus, o ar-condicionado, no início, vai deixar os 40 graus entrar. Mas depois ele vai falar, eita, a gente tem o termostato em 20. Vamos, assim, começar a trabalhar mais forte para chegar de novo no 20. Porque o nosso termostato está em 20. Então, a gente tem que se regular para chegar lá. Isso acontece na nossa vida. Acontece até em coisas como felicidade, literalmente. Se a gente está acostumado a um nível de felicidade, quando a gente do nada sente uma felicidade extrema, depois o nosso corpo regula para voltar, tá? E depois a mesma coisa para baixo. Acontecem outras coisas como finanças. Quando a gente tem um termostato de tipo, tá, eu, Lili, sou uma pessoa que merece, e isso aqui não é uma coisa que a gente repara, mas talvez sem você saber, você tem um termostato de que, eu, Lili, mereço ter ou me sinto confortável tendo X euros por mês. Se eu ganhar mais, eu vou achar um jeito de descer isso pro termostato ficar onde eu me sinto confortável. Se eu ganhar menos, eu vou achar um jeito de conseguir ganhar aquilo. Então a gente sempre acaba mais ou menos tendo a mesma quantidade de dinheiro. Então acontece com dinheiro, com felicidade, literalmente com tudo. Talvez provavelmente você tenha também esse peso onde você normalmente está. Você fala, nossa, eu tento baixar de peso, mas eu sempre volto pro mesmo, ou quase o mesmo. Tipo, eu sempre fico entre tal e tantos quilos. Acontece também com relacionamentos. Talvez você, por exemplo, se sinta uma pessoa que não merece ser amado. Aí você conhece alguém que te trata super bem, que realmente gosta de você, que curte estar com você, que te cuida, que te trata bem. E você fala, eita, peraí, eu não mereço isso. E aí você, sem reparar, você joga essa pessoa fora, pra você se sentir de novo confortável no seu termostato, que é as pessoas não me amam, ou as pessoas me tratam mal. Ou pra ser amada, eu tenho que tentar muito forte. Se eu não tento, eu não mereço. Então, alguém que me ama incondicionalmente, não, obrigada. Eu me sinto mais confortável tendo que lutar pra ser amado. Tá vendo? Então, tipo assim, a gente tem termostatos de tudo. E esses termostatos são em base a quê? As crenças que a gente tem sobre nós mesmos. Então, quando a gente sai do que é a temperatura de cada uma das coisas, de cada uma das áreas da nossa vida, o nosso cérebro sente um desconforto, sente dor, entendeu? Então, se você, do nada, por exemplo, nesse caso do amor, você tem esse termostato de você tem que lutar, amor é caos, amor é luta, amor é dor. Se a gente tem isso e do nada chega alguém bem melhor, a nossa mente vai se sabotar, vai fazer coisas e perder aquela pessoa. A gente talvez vai testar, vou tratar mal pra ver o que acontece, vou fazer o que me fizeram pra ver se dói naquela pessoa, o que for. E a gente inconscientemente faz essas coisas. Então a gente acaba tirando aquela pessoa que era melhor do que do que aquilo que a gente tem no base level, na área onde a gente se sente bem, no termostato correto, né? E a gente sempre volta para aquela baseline, para aquele nível onde a gente está em sintonia com o que a gente acredita de nós mesmos, ou que a gente acredita que a gente merece, ou o que for. E, gente, mesmo se uma coisa parece ser boa, a gente consegue sentir dor simplesmente pelo fato de que a gente tá desconfortável, a gente tá fora daquele nível que a gente tá acostumado. Então você pode, por exemplo, estar acostumado a sempre ter a mesma quantidade de dinheiro. Do nada você recebe mais dinheiro pelo motivo que for e você se sente desconfortável e você já sabota. Ai, como que eu vou manter? Como que eu vou conseguir continuar ganhando esse dinheiro? Ou o que for. Ou talvez ao contrário. Ao invés disso, você começa a gastar um monte, aí depois você volta a não ter. Enfim, tem mil coisas. Mas veja que até você ter mais dinheiro, que deveria ser uma coisa confortável, boa, incrível, vai te gerar estresse, porque você não sabe, nossa, eu não tenho esse tipo de dinheiro, eu não sou o tipo de pessoa que ganha esse tipo de dinheiro, então o que eu faço? Como que eu mantenho? Como que não sei o quê? Você já tem estresse, ansiedade, preocupação, não sei o quê. Então você sente dor por não estar no nível ou na crença que você tem sobre você mesmo. Por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que tem esse tipo de dinheiro. Eu sou o tipo de pessoa que tem esse tipo de amor. Eu sou o tipo de pessoa que tem esse tipo de corpo. Eu sou o tipo de pessoa que tem esse tipo de relacionamentos. Eu sou o tipo de pessoa que tem esse tipo de amizades. Você tá vendo? Então a gente sempre vai, de algum jeito ou outro. Por exemplo, se alguém tá por baixo, não. Se alguém tá por cima, não. E a gente vai agindo de um jeito que a gente sempre volta para aquele baseline, para aquela linha base do termostato. Por exemplo, 20 graus. Agora, essa dor, tanto para bom quanto para ruim, sabe? Essa dor que a gente sente, a gente pode usar para jogar ao nosso favor. E é disso que hoje eu queria falar. É isso que é muito melhor do que a disciplina. Por quê?
Porque se você vê inconscientemente, sem a gente reparar, a gente sempre volta para essa linha e a gente sente dor de estar por fora dessa linha, por que a gente não eleva? Por que a gente não sobe essa linha? Coloca bem mais alto e aí a gente começa a sentir dor de não ser aquele tipo de pessoa. Vou dar outro exemplo. Quando eu quis mudar a minha vida, eu era o tipo de pessoa que não estava treinando, eu era o tipo de pessoa que comia horrível. Gente, eu não tinha nenhum tipo de prova que eu pudesse me segurar, sabe? Uma prova real de que eu era uma pessoa que comia comida saudável. Eu era uma pessoa que comia mal, uma pessoa que não aprendia coisas, uma pessoa que se dava mal na escola, uma pessoa que não conseguia aprender línguas, uma pessoa que não sei o quê, uma pessoa que tinha o cabelo feio. Tudo isso. Eu tinha um monte de crenças e cada uma dessas crenças era a linha base de cada uma das minhas áreas da vida. Então, a minha linha de, por exemplo, notas da escola, um 5. Nem pra cima, nem pra baixo, sempre um 5. Não é que eu não queria... Assim, a minha crença talvez até era reprovar, mas na minha casa isso não era aceito. Então, eu já podia fazer o que quisesse, mas o 5 eu precisava. Então, a minha linha era um 5. Então, eu tinha todas essas crenças, e cada uma dessas crenças é uma área da minha vida, um detalhe da minha vida, o meu corpo, a minha saúde, as minhas amizades, os meus vínculos, os meus hábitos, o que for. Então, quando eu quis mudar a minha vida, eu entendi que o que eu precisava não era ter disciplina para fazer as coisas. Porque, gente, é assim, quantas vezes a gente já tentou fazer? Quando você, por exemplo, fala, tá, a partir de agora eu vou pra academia e eu vou todos os dias. Aí no primeiro dia você tá motivado. Você acha que é disciplina, mas na verdade tá um pouco disfarçada de motivação. Ou talvez não, talvez realmente você tá tipo, cara, eu não quero, mas eu preciso, então vou lá. E aí você tá realmente indo de disciplina mesmo. No seguinte dia, você já não tem aquela vontade mais. Então você fala, não, mas eu falei que eu vou, então vou lá. E aí você se enche de disciplina e você vai. Talvez até você vai uma terceira vez. Não, eu falei que eu ia, terceiro dia, eu acabei de pagar a mensalidade, o que for, eu vou. Mas, gente, chega um momento, e não é muito longe, que você fala, cara, eu não sei quanto tempo que eu consigo sustentar esse tipo de vida, porque eu não sou uma pessoa que vai pra academia. Eu não me considero uma pessoa fitness, eu não sou o tipo de pessoa que vai todos os dias treinar. E como você não é esse tipo de pessoa, a sua baseline, a sua linha base tá em um lugar e você tá só, assim, imagina, é literalmente assim, a sua baseline tem um elástico. E você está colado nesse elástico. Quando você sai, ele te puxa, entendeu? Pra você voltar. Literalmente. Então, você tá só adiando o momento em que você vai desistir, porque você não se acha o tipo de pessoa que faz isso e o seu termostato sempre vai falar, volta pra cá. Você não é o tipo de pessoa que faz isso. A gente tem o termostato em 20 graus. Por que você tá tentando chegar em 25? Você não é. Para de tentar. Vou dar outra analogia. Pensa num ar-condicionado. Quando ele já tá na temperatura, é só manter. Mas imagina você abrir, por vontade própria, abrir a janela e o ar-condicionado agora tem que lutar mais ainda pra conseguir estar sempre na base, né? Por que você tá dando mais trabalho pro ar-condicionado? É mais energia, mais esforço, mais tudo. O ar-condicionado quer que você feche a porta para que ele possa funcionar confortavelmente, sem esforço. Então, tipo assim, você tá lá, o seu corpo tá confortável naquela linha base e você tá pedindo pro seu corpo, não, agora a gente vai pra academia. E ele tá tipo, cara, por que que a gente tá se esforçando mais da conta? A gente é o tipo de pessoa que não vai pra academia. Então, para de fazer isso. Então, assim, a motivação, obviamente, nem se fala. Bem difícil de você sempre estar motivado. A disciplina, você pode até ter uns dias, mas sempre, assim, a disciplina é meio que um músculo, entendeu? Quando você está novo, assim, acabou de acordar, nem sempre acordar significa ter, né, se recuperado. Mas imagina que você está de boa, então a sua disciplina está forte, e você vê lá uma bolacha e você fala, não, hoje eu não vou comer bolacha. Aí você vê outra coisa, não. Aí você tem um problema no trabalho. Cada vez você tem menos força de vontade. Aí depois você chega em casa e a sua mãe briga com você, aí menos força de vontade. Aí você já tá se sentindo uma bosta e você ainda tem que ir pra academia. E a disciplina você teve de manhã não fazer aquilo, de tarde você não gritar pro seu chefe, de noite você não sei o que com a sua mãe, e ainda por cima você rejeitou aquela bolacha que você queria, e agora, sei lá que horas da tarde, você tá cansado e você tem que ir pra academia. Entendeu? Então, tipo assim,
A disciplina também é meio que um músculo. E quanto mais você usa, mais ele fica cansado. E mais difícil é você continuar fazendo repetições. Não, disciplina, disciplina, disciplina. Quando chegar no final do dia, é mais fácil você pegar aquela bolsa de bolacha, aquele não sei o quê, aquela pizza e jogar tudo por água abaixo, né? Por que eu tô falando que usar a dor é muito mais fácil do que usar a disciplina? Porque quando você começa a mudar aquilo que você acha de você, a gente falou, né? Se a gente sempre vai voltar pra lá, pra aquilo que a gente acredita de si, por que a gente não coloca essa linha mais pra cima? E a gente começa a acreditar, não, eu sou o tipo de pessoa que come bem. Eu sou o tipo de pessoa que vai pra academia. Eu sou o tipo de pessoa que não fuma. Eu sou o tipo de pessoa que não bebe. Eu sou o tipo de pessoa que aprende coisas. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de aprender, que gosta de melhorar, que gosta de se esforçar. Eu me enxergo como esse tipo de pessoa. Quando você realmente passa a acreditar isso de você, e olha, eu sei que você talvez está pensando, Lili, eu não sou tudo isso. E como você quer que eu acredite isso de mim? A realidade é que, tipo, você está. Não tem nada que te impede de fazer isso, de você acreditar isso. Talvez você pensa, por exemplo, eu tenho obesidade. Eu não sou o tipo de pessoa que treina. Como que você quer que do nada eu passe a acreditar que eu sou? O que te separa de ser o tipo de pessoa que treina? É que você ainda não tem o corpo perfeito? Mas ser o tipo de pessoa que vai pra academia e ter o corpo perfeito não são coisas que têm que estar juntas. É um resultado, com certeza. Mas o povo que hoje tem esse resultado é porque no passado eles começaram a ir. E quando você é o tipo de pessoa que faz certa coisa, você acaba tendo o tipo de resultados que combinam com aquela coisa. Então, por exemplo, se você sempre treina, você vai, inevitavelmente, acabar tendo mais força ou tendo um corpo mais bonito, o que for. Se você sempre come bem, você vai, inevitavelmente, acabar tendo, talvez, um corpo mais saudável, entendeu? Mas não significa que você não pode hoje se tornar o tipo de pessoa que faz esse tipo de coisa. O tipo de pessoa que tem esse tipo de hábitos. O tipo de pessoa que tem esse tipo de rotina. Não tem nada que te separe. Então, mesmo se você, por exemplo, fala, nossa, mas o meu corpo, eu sou tão magra, nenhum pingo de músculo. Assim, eu vou pra academia e eu sei lá, eu tenho vergonha, eu não sei fazer nada e não sei o quê. Gente, ninguém chega na academia sabendo como que se usa tudo. Eu cheguei na academia que eu literalmente não sabia fazer nada. Mas, tipo assim, não é eu cheguei na academia sem saber como fazer nada. Todo mundo chegou na academia sem saber como que se usavam as coisas, entendeu? E pensa que as pessoas que estão na academia passaram por isso. Então, nenhuma pessoa que tá na academia que sabe usar os aparelhos vai te julgar por não saber usar os aparelhos, entendeu? Porque eles vão reparar que você é nova lá. Vamos voltar para esse ponto de acreditar que você é hoje aquilo que ainda você não é. Realmente, você pode sim ser aquele tipo de pessoa a partir do momento que você decide que você é. Porque, tipo assim, eu nunca li. Vamos supor. Eu sei que eu quero ser o tipo de pessoa que lê, que aprende, que é culto, né? Eu quero ser esse tipo de pessoa, só que eu nunca abri um livro. O que me separa hoje de eu me tornar o tipo de pessoa que lê? Literalmente é um livro. Porque você compra o livro e simplesmente coloca na sua mente. Cara, pode ser que eu não tenha, até hoje, colocado na prática. Mas eu sou uma pessoa que lê. E sabe por que você é uma pessoa que lê? Porque você tem o desejo. Porque você tem a vontade e o desejo de essas coisas que eu falei. Por exemplo, de se sentir uma pessoa mais culta ou mais rica em conhecimento ou o que for. Então, se você tem essa vontade na sua mente, no seu coração, você é o tipo de pessoa que merece ser esse tipo de pessoa, que merece ter esse tipo de hábito. Seja objetivo. O que te separa de ser uma pessoa que lê? É simplesmente o livro. Decidir qual é o livro e começar a ler. Ou pegar vários. Porque, por exemplo, gente, eu normalmente canso de ler um livro só, a não ser que me prenda demais. Então, normalmente eu tenho vários. E aí eu não me prendi nesse, vou pra outro. E eu não vou me cobrar por não querer ler aquele porque eu sou uma pessoa que lê. Não sou uma pessoa que lê esse livro, entendeu? Então, se do nada eu não tô a fim de ler esse, eu vou pra outro e tá tudo bem, entendeu? Porque eu sou uma pessoa que lê. Não que lê esse livro e que nunca erra na escolha do livro e que sempre chega até o final do livro. Não, você pode ler vários livros e tá tudo bem, porque você é uma pessoa que lê, não uma pessoa que lê só um livro. Enfim, continuamos. O que te separa de ser uma pessoa que vai pra academia? Você ter a academia, achar uma perto da sua casa e ir. Mas o seu corpo não determina se você é uma pessoa que vai pra academia, porque o corpo vai chegar em base a que se você tem o termostato aqui, que é eu sou uma pessoa que vai pra academia e você vai pra academia,
Talvez você está aqui agora, mas você vai subir o nível, você vai chegar naquele nível, porque você tá sendo o tipo de pessoa que vai pra academia. E o tipo de pessoa que vai pra academia tem esse tipo de resultado. É inevitável. Você pode hoje não ter esse resultado, mas se você vai todos os dias, e todos os dias você dá o seu melhor, que às vezes não vai ser muito, porque às vezes a gente tem dias ruins, o que for. Mas se você vai todos os dias, se você coloca o esforço todos os dias e acompanha com dieta o que for, você não tem como você não conseguir o resultado. Então, o que te separa de ser o tipo de pessoa que vai pra academia não é o corpo, não é as roupas, não é o que for, é simplesmente você ir. Porque quando você faz aquela decisão de tipo, eu sou uma pessoa que vai pra academia, então você muda aquela linha, aquele base level de cá pra cá. E agora, isso aí vira o normal. E agora, quando você tem essa mentalidade e essa crença de você, o que dói não é você ir pra academia. O que dói é saber que você não foi. Porque você sabe que você é o tipo de pessoa que vai. E agora, a dor que você sente não é tipo, ai. A dor que você sente é a dor de não estar sendo aquilo que você acredita de si, entendeu? É aquele elástico falando, cara, por que a gente é uma pessoa que vai pra academia? Por que você não tá indo? Entendeu? Eu vou falar de um exemplo que, assim, toca muito em mim, tá bom? Que é o exemplo da comida. Porque, gente, quando eu falo, eu já falei muito nesse vídeo, mas quando eu falo que eu comia horrível, eu não tô mentindo, tá? Comida saudável era o quê? Eu chegava da escola e eu achava que quando você cozinhava alguma coisa, ela automaticamente era saudável. Imagina o nível de conhecimento sobre nutrição que eu tinha. Assim, a minha família, todo mundo praticamente tem obesidade. Principalmente quando a gente era mais, tipo assim, quando a minha família era mais nova, porque agora os meus primos, a maioria, não todos, têm mais conhecimento sobre que é necessário e é importante você ser saudável, né? Então todo mundo tenta se cuidar. Mas quando a gente, todos os meus primos, inclusive, quando a gente era mais novo, 99% tava obeso. Então, tipo assim, na minha família, conhecimento de nutrição, menos um, tá? Então eu achava que pra uma coisa ser saudável, eu precisava cozinhar. Até hoje não sei cozinhar, mas tinha um liquidificador. E aí o que eu fazia era o quê, gente? Eu pegava um leite que se chama Puleva Max Energia Crecimiento, que, gente, eu não sei, provavelmente é o pior leite que tem na loja, em termos de nutrição, tem açúcar, tem de tudo. Eu colocava lá, eu fazia mais de meio litro, pegava o negócio inteiro de bolacha, eu calculei quando eu era mais velha, né, porque eu quis saber o que eu comia, né. Um negócio desses de bolacha é 900 calorias, mas o leite, que não é leite normal, é leite, né, consistente. Então, só nisso já eram, sei lá, vamos falar, 1000 calorias. E aí depois eu colocava uma banana inteira, ou duas, dentro também. E às vezes, se eu tava inspirada, eu colocava Nesquik. Pronto. Aí eu batia tudo, misturava tudo e bebia. Bebia. Gente, era incrivelmente bom. Era muito gostoso, gente. Era incrível. E o pior de tudo é que eu achava que eu tava sendo saudável porque eu tinha cozinhado. Na minha cabeça não tinha fogo, não tinha nada, mas tinha cozinhado e, portanto, virava saudável. Assim, eu comia horrível. A minha família, eu nunca comia nada do que eles preparavam pra mim. Tipo, carne com verdura, não comia. O que não comia? Gente, nada, eu não comia. Aí a minha família ficava muito chateada comigo porque eu não comia. E aí eles me deixavam de castigo. Eles falavam, você não comeu? Pronto, você vai jantar esse prato. Aí eu não jantava. Pronto, você vai tomar no café da manhã. Gente, passava muito tempo sem comer, porque a minha família tava, assim, done com o fato de que eu não comia nada que não fosse bolacha, chocolate, pastel, não pastel, bolo, que é pastel em espanhol, bolo e tudo isso, né? Horrível. E aí, a minha irmã mais velha, pra me ajudar, porque eu tava passando fome, gente. Quando eu comia muito mal, mas quando era pra comer bem, eu não comia, então me deixavam sem comer. E aí, a minha irmã se sentia mal porque eu passava fome. E aí, ela pegou um negócio desses, mas não um travesseiro inteiro, só a parte de fora. Ela comprou um monte de bolacha, salgadinho, 1000 coisas, e ela colocou dentro, e aí a gente deixou na minha cama. Os meus pais nunca organizaram meu quarto pra mim, nem fizeram minha cama, nem limparam pra mim, nada. Era sempre, tipo, eu era responsável de organizar, limpar tudo o meu quarto. Então, passaram meses e meses e eles nunca souberam que eu tinha esse travesseiro cheio de bolacha, salgadinho, enfim. Na cozinha, os meus pais, se você não comer, você vai comer isso pra jantar. Tá bom, eu não vou comer então. Aí eu ia pro meu quarto, comia o quê? Oreo, Chips Ahoy, enfim, 1000 coisas. Então, tipo assim, gente, eu comia muito mal. A minha mãe ficava com medo de que eu ia pegar alguma doença, tipo diabetes, colesterol, sei lá,
porque eu realmente comia horrível. A minha situação com a comida não era boa. Tipo, é um nível extremo, que eu não comia quase nada que não fosse doce ou pão com presunto. Como que eu passei disso pra hoje em dia, que vocês veem que eu como brócolis com frango sem nada, com coliflor, com batata doce. Gente, no meu dia a dia nem pão eu como mais, eu sou literalmente só como limpo. Como que eu passei de comer isso que eu contei pra comer tão limpo e realmente gostar? Eu mudei a minha identidade. Eu passei a acreditar que eu, Lili, era uma pessoa que comia coisas saudáveis, era uma pessoa que cuidava do corpo. E isso também veio um pouco de, tipo, me informar. Porque a gente, às vezes, não é consciente de, tipo, ah, sim, isso faz mal. Mas como que isso faz mal? Você já parou pra ver os estudos? Você parou pra ver, pra aprender sobre como que realmente isso te faz mal? Pra mim, isso me ajudou muito. Eu ver que, tipo, o açúcar, tudo que o açúcar faz, carboidrato refinado e processados e não sei o que, blá blá blá, tudo isso, aprender sobre isso me alertou muito. Assim, abri meus olhos e falou, Lili, eu não posso ser esse tipo de pessoa que faz isso, porque senão eu vou ter diabetes, demência, Alzheimer, tudo, entendeu? Parkinson, tudo. Então, eu falei, não, eu preciso mudar isso. E foi então que eu falei, tá, a partir de agora eu sou o tipo de pessoa que come saudável. Gente, foi literalmente noite pro dia. Assim, eu tava na minha residência de Madrid, tá? Eu tinha 18 anos. E não foi uma coisa de, tipo, passei de comer só porcaria pra só brócolis, não. Porque primeiro eu fiz receitas, por exemplo, com brócolis, mas eu colocava, sei lá, que coisa pra deixar o gosto um pouco melhor e não sei o que, não sei o quanto. Eu fui transitando isso, né? Mas não foi uma coisa de tipo, nossa, caraca. Tem pessoas que enxergam a mudança como eu tenho que mudar agora. Tipo, eu vou fazer dieta. Vai chegar o verão, então vou treinar. Ah, não sei o quê, então vou fazer isso. Sabe? Ah, eu quero comprar, sei lá, então vou tentar fazer mais dinheiro. Então, eles veem como uma coisa provisória. E isso é o grande problema, porque imagina, se você quer ter o tipo de corpo, tipo, por exemplo, se você quer ter um corpo fitness lindo, não sei o quê, você não pode ter a mentalidade de eu sou o tipo de pessoa que come mal e não treina, mas eu quero esse físico. Então, eu vou treinar pra alcançar esse físico. Porque se você tem esse tipo de mentalidade, primeiro, tudo que você faz se sente como um dever, tipo, ah, eu preciso fazer isso. E agora entra a disciplina pra fazer. E quando você chega lá, você vai ter que manter, minha filha, porque se você não mantém, você vai perder tudo. Então não adianta você enxergar a mudança como uma coisa temporária. Você tem que enxergar a mudança como uma mudança de vida, de quem você é, daquelas crenças que você tem sobre você mesma, entendeu? Pronto. Então, quando eu fui mudar a minha alimentação, não foi uma coisa de tipo, não, eu vou fazer dieta. Não, pra mim foi tipo, não, eu não sou mais esse tipo de pessoa. Eu sou o tipo de pessoa que come bem. Então, primeiro eu comecei pra ver tudo que eu comia no dia a dia. Então, todas as coisas que eu comia, comecei a ver. Isso aqui é bom? Que ingredientes que tem isso aqui? E eu reparei até que as coisas que eu achava que eram meio boas também eram ruins, sabe? Então, desse jeito, comecei a tentar achar outros jeitos de comer. Então, por exemplo, passei do iogurte de morango com não sei o que e com não sei o quanto, e ainda por cima vou colocar sei lá o que por cima, e blá blá blá, e não sei o que, um monte de porcaria, né? Eu passei pro iogurte sem nada. Branco sem açúcar. Isso aí, na época, eu tava tipo, cara, isso aqui eu não consigo comer, nem com um milagre. Nem com um milagre acontecendo eu consigo comer isso, né? Mas, tipo assim, de fato, a sua boca e tudo mais se acostuma. Então, depois de um tempo, eu até passei a gostar, né? Mas então, não é que, tipo, eu comia sozinho. Eu comia com outras coisas saudáveis. Chocolate desse, tipo, amargo, 85%, o que for. E aí, tipo, você vai acrescentando coisas que são boas. Aonde que eu quero chegar com isso? Hoje em dia, eu como saudável por escolha. Mas não por escolha, tipo, não, eu queria essa outra coisa, mas eu vou comer isso aqui. Não. Porque, tipo assim, eu vejo o prato bom e eu sinto muito mais prazer no pensamento de comer aquilo do que de comer alguma coisa, tipo, sei lá. Eu penso em comer brócolis com frango, com batata doce feita no forno e com não sei o quê, e eu vejo isso e eu penso, nossa, muito bom. E eu vejo, sei lá, massa com carbonara e não sei o quê, e eu penso, depois eu vou me sentir meio estranha. Então, tipo assim, hoje em dia, eu sinto muito mais prazer em pensar como vou me sentir a longo prazo comendo aquilo. Isso vai contribuir a que eu continue sendo o tipo de pessoa que come bem e, tipo, que tenha esse tipo de corpo, que tenha
que se sinta bem no próprio corpo, que se sinta leve. Então, hoje em dia, eu enxergo muito mais prazer nisso ao longo prazo, ou até médio prazo, ou no dia inteiro de hoje, do que comer uma carbonara ou o que for, só porque eu tive vontade agora. Só que depois daqui a 1 hora eu vou me sentir inchada, ou o que for. E eu tô falando do carbonara, mas pode ser qualquer coisa, não é... Esse é um exemplo. Hoje em dia eu acredito de mim que eu sou uma pessoa extremamente saudável. Então, quanto mais eu vivo essa minha crença, mais eu quero continuar nesse nível, entendeu? Porque eu me sinto confortável naquela linha. Então, quando eu tenho a crença de que eu sou uma pessoa que come saudável e eu desço daquela linha, se eu desço uma vez, eu não me importo, porque também não tem que ser uma coisa exagerada, onde tipo, não, qualquer coisa eu rejeito, não sei o quê. Não, tem vezes que eu como sorvete, inclusive eu comia, eu acho que 3 dias atrás eu comi um sorvete pequenininho, que honestamente nem valeu a pena, mas enfim. Tem vezes que talvez eu goste de alguma coisa de Nutella, ou tem o que for. Gente, realmente não é uma coisa de ser radical completamente. Mas se você parar pra pensar, você alguma vez já foi uma vez pra academia e pensou, nossa, depois desse treino eu vou estar mó gostosa. Ou depois desse treino meu bumbum vai fazer assim, ó, vai chegar na minha nuca. Você já treinou uma vez e pensou isso? Por que você pensa que você vai comer errado uma vez e já vai ter destruído todo o seu processo? Nada a ver. Não existe isso. Então, tipo assim, você pode ter essa crença de que você é uma pessoa que come bem, que come saudável. E assim, a minha crença hoje em dia não é tipo, eu como bem. A minha crença hoje em dia é tipo, eu como muito bem. Eu já passei por aquele bem. Hoje em dia eu sinto que como muito bem, entendeu? Então, tipo assim, eu tô nessa linha. E tem vezes que eu falo, sabe o que? Hoje eu vou comer isso aqui. Porque eu simplesmente quero. E pronto. Não é muito comum eu ter essas vontades, porque, tipo assim, quando você sempre come comida saudável, o microbiome que você cria na sua barriga é um tipo. E esse tipo de microbiome não fica pedindo açúcar pra você. Então os cravings também descem bastante, melhora muito. Aí você não tem tanto essa coisa de querer comer açúcar o tempo inteiro. Então é um processo de fato, mas é isso. Então tem, de vez em quando, sobretudo pelos olhos. Se eu vejo uma coisa, eu falo, nossa, eu quero. Aí eu vou e eu pego, sabe? Sem problema, porque é uma coisa que um pouco de vez em quando não vai mudar a sua trajetória. Você não vai mudar o seu resultado, entendeu? Então não é ser radical, é tipo ter um balance. E no final, enquanto eu como aquela coisa, sei lá, aquele não sei o que de Nutella, eu como sabendo que, tipo assim, isso aqui eu vou curtir. Mas não me representa no sentido de que eu sou o tipo de pessoa que sempre cai pela Nutella, não sei o quê. Não, nada a ver. Se você quer disciplina pra fazer alguma coisa, é porque você ainda não é o tipo de pessoa que faz esse tipo de coisa. E provavelmente se você quer mudar aquilo que você é, porque de novo, né? Se você está hoje querendo achar uma resposta sobre como ter disciplina, como fazer as coisas que a gente sabe que a gente tem que fazer e a gente não faz. Se você está nesse ponto, é porque você quer mudar a pessoa que você é. Porque se você pudesse manter a sua identidade atual com as coisas que você faz atualmente e ter aquilo que você quer, você já teria. Porque os seus atos diários é tipo uma pedra todos os dias faz um monte, né? Então, se você, sendo você, pudesse conseguir aquilo que você quer, você já teria, ou você estaria perto de ter. Mas se você não tem, é porque você quer uma coisa que para você conseguir, você tem que mudar aquilo que você é. Isso aqui é óbvio, certo? Eu vou adivinhar, o meu guess é que você acha que quando você conseguir aquilo, você vai ser mais feliz. Porque, por exemplo, porque se eu for pra academia, eu vou ter um corpo melhor. E ter um corpo melhor vai me deixar mais feliz. Ou porque eu quero ser mais culto. Então, ler vai me deixar mais culto e, portanto... Ou às vezes nem é tipo isso. Às vezes é tipo, eu quero ler porque eu sinto que é muito legal. O tipo de pessoa que lê, assim, é uma vibe diferente. O que for. E você sente que, sendo o tipo de pessoa que lê, né, você vai ser mais feliz no seu próprio corpo. Hoje eu quero falar pra vocês sobre uma ideia que eu aprendi há pouco, e é os 3 tipos de felicidade. Tem a felicidade do prazer, que normalmente é mais sensorial, por exemplo, você comer uma comida que você gosta, ou coisas assim, né? Então isso aí é uma felicidade sensorial, normalmente, o prazer. Depois tem a felicidade do grace, da graça, que é mais quando você é grato. Por exemplo, você falar com, por exemplo, se você é crente, falar com Deus e falar e contar para esse ser superior o quanto você se sente grato pelo que você tem vivido, pelo que você é,
o que for, pelas oportunidades. Então, a felicidade de ser grato. E por último, tem a felicidade da excelência, que é quando você consegue coisas, quando você alcança coisas que você quer. Eu aprendi essa ideia de que não tem como você ser feliz tendo só uma dessas 3 felicidades. Por exemplo, imagina você ficar sempre comendo coisas que você gosta, mas nunca conquistar nada. Então, por exemplo, você sempre come aquele brownie que você gosta, mas você nunca conquista nada. Você tem a felicidade sensorial, mas você não tem essa felicidade de se sentir accomplished, de sentir que você está conquistando coisas, que você está sabe, alcançando metas, o que for. Então você acaba meio infeliz, porque você pensa, cara, esse brownie aí todos os dias, sim, eu gosto, mas tipo, tá faltando algo em mim, né? Imagina o contrário. Você está sempre lá conquistando coisas, e uma coisa atrás da outra, e agora fiz essa empresa, agora ganhei tanto, não sei o quê, mas você nunca curte nada. Você simplesmente fala, não, eu não como besteira. Então você sempre tá no brócolis, e assim, o brócolis é bom, eu gosto. Mas tipo assim, você nunca se dá um gosto, um prazer de tipo, cara, hoje eu quero um sorvete, ou o que for. Então você sempre tá lá conquistando, 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 mas você nunca se dá o prazer sensorial de escutar uma coisa que você gosta, de viver uma experiência que você gosta, de ir para umas férias, de comer uma comida boa, de sair com os amigos pra jantar, o que for. Então, tem tanto a tristeza de estar sempre dando felicidades sensoriais, por exemplo, beber álcool, mas nunca conquistar nada e aí você sente uma bosta. Ou ao contrário, você fala, cara, tenho tudo, olha, eu tô lá conquistando, 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 eu não me sinto feliz ao 100%, porque você não se dá não tem uma brecha de oportunidade pra você simplesmente curtir um pouco as coisas que você tá conquistando, sabe? E depois, finalmente, imagina você conquistar coisas, imagina você se dar os prazeres da vida de vez em quando, mas você nunca é grato. Então você não para agradecer. Olha onde cheguei, olha a vida que eu tô vivendo. Essa vida que eu tenho era meu sonho um tempo atrás. Talvez eu não tô onde eu quero, talvez ainda tenho muito para melhorar, talvez eu ainda quero alcançar muitas coisas, mas olha onde eu tô agora. Tudo isso aqui foi um sonho um dia. Por exemplo, sei lá, é que agora eu conquistei o meu carrinho e agora eu não preciso mais ir de ônibus. Ao contrário, talvez antes eu caminhava e agora eu tenho um ônibus. Ou sei lá, é que antes eu sempre ia com essa roupa velha e agora eu tenho essa roupa e hoje em dia eu tenho um armário que eu amo. Não é o meu caso, gente, mas enfim. Hoje eu tenho uma roupa que eu amo e eu me sinto linda no meu corpo e o que for, entendeu? Então, tipo assim, imagina você ter conquistado, se dar prazeres às vezes, hoje uma coisa, semana que vem outra, e você nunca ser grato por isso. Aí você não consegue ser feliz, você continua se sentindo miserável. Então não tem como ter felicidade sem ter os 3. Só que a felicidade da excelência dói, porque é uma coisa que você não sente a felicidade no momento. Por exemplo, se você vai comer um bolo que você gosta, você come e você fala, nossa, muito bom. Mas se você, por exemplo, quer conquistar, correr uma maratona, as primeiras vezes que você vai correr, você não vai sentir essa felicidade. Você vai estar vomitando, você vai estar ofegante, talvez até querendo vomitar. Então, tipo assim, depois de correr, sei lá quantos quilômetros, você vai chegar em casa falando: Meu Deus, isso aqui foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Eu corri e assim, a minha barriga tá doendo, aquele. Como que fala aquele negócio? Flato em espanhol. Vocês vão aprender muitas palavras hoje. Mas assim, tipo, a primeira vez que você. Ou as primeiras vezes, ou o trajeto pra chegar naquela meta, aquele accomplishment, é duro, é um processo duro, é um processo difícil. Então a felicidade disso não é instantâneo, sabe? Talvez no caminho você pode começar a se sentir feliz, por exemplo, nossa, eu tô sentindo que meu corpo tá mais firme, nossa, eu tô sentindo meu braço, que sei lá, tá mais definido, nossa, eu tô levantando mais peso, nossa, eu tô me sentindo mais confortável na minha roupa, o que for. Você pode sim sentir pequenas doses e tipo, né, uau, tá indo bem, mas não é uma coisa que nem uma felicidade sensorial, de tipo, vou aqui, sei lá, comer isso, beber, eu vou pra festa, não sei o que, isso aí é muito mais rápido. Aí quando alguém tem uma meta de coisa que quer alcançar, só que não quer colocar o trabalho, ou tem medo, ou tá se sabotando por algum motivo, o que for, tenta tampar essa dor e, tipo, tampar essa falta de felicidade nessa área com o quê? Com a felicidade sensorial. Por exemplo, vou encher a cara de cachaça. Vou todos os dias pra festa com os meus amigos. O que for. Tentando o quê? Tentando conseguir essa felicidade
por outro tipo de felicidade, a sensorial, que é muito mais rápida. Mas o que acontece? Você não pode tampar a felicidade de se sentir accomplished, de se sentir como que você tá alcançando coisas, simplesmente enchendo a cara de cachaça, entendeu? Mas você tá começando a perceber o vínculo entre uma coisa e a outra? Porque se você, por exemplo, acredita, você tem uma meta, por exemplo, eu queria lançar minha empresa, ou eu queria começar a criar conteúdo, o que for, mas você tem em você mesmo uma crença de que eu não sou bom o suficiente, ou eu não sou importante o suficiente, ou eu não tenho, ninguém vai querer escutar o que eu tenho pra falar, ou o que for, a gente tem mais medo ainda de começar a trabalhar por aquele achievement, por aquela meta que a gente tem. Então, como a gente tem medo de começar e a gente não sente essa felicidade instantânea, a gente tenta disfarçar essa parte fazendo o quê? Com coisas momentâneas, que nem talvez beber, ou ir para festas, ou sempre ficar socializando e distraindo a sua mente, estando sempre rodeada de pessoas. Tudo isso. Então, quando você acredita coisas negativas ou baixas sobre você, o que te resta é procurar nessa alegria, nessa felicidade sensorial, coisas para tentar cobrir por cima aquela falta de amor próprio, aquela falta de confiança em você mesmo, aquela falta de confiar que você consegue alcançar aquela meta. Mas quando você começa a elevar o que você pensa de si mesmo, a elevar o seu critério, o seu termostato, e você começa a falar, você passa de falar, eu não sou o tipo de pessoa que vai pra academia, meu corpo não é lindo o suficiente, e eu sempre abandono tudo que eu faço, e eu não sei o quê. Você tá vendo que literalmente você tá falando pra sua mente. Olha, o termostato a gente não vai conquistar nada, a gente não vai manter a constância em nada do que a gente quer, a gente vai comprar cursos e abandonar, a gente vai ir um dia pra academia, pagar a mensalidade e nunca mais ir, a gente vai abandonar tudo. E a gente vai se manter com esse corpo, com essa vida, com esses hábitos, com essa inteligência, com esse tudo. Porque isso aqui é o que eu acredito de mim. E, portanto, vamos se manter nessa linha, tá bom? Você tá falando isso pra você mesma, entendeu? E a sua mente vai sentir dor em fazer qualquer outra coisa. Por que eu tô indo pra academia se eu sou uma pessoa que não vai pra academia? A gente não belong here, a gente não pertence nesse lugar. Mas e se você, então, eleva essa sua mentalidade, essa sua crença sobre você, e você começa a pensar, tá, eu sou uma pessoa que treina, eu sou uma pessoa que acha legal treinar, sou uma pessoa que gosta da ideia de cuidar do corpo. Que aí chega um momento onde a sua mente sente dor em não fazer aquilo. Por exemplo, hoje em dia, eu contei no meu Instagram, nos stories, que vocês me perguntaram qual era a parte mais difícil de eu me mudar muito. E eu falei que uma das coisas mais difíceis é o fato de que eu vou em um país, eu acho a minha rotina, e logo quando eu tô me sentindo confortável com essa rotina, eu vou e eu me mudo para outro lugar. Isso sempre tem um impacto muito forte na minha mentalidade, na minha mente, no meu emocional. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que acredita que tem hábitos saudáveis, que se cuida, que lê, que treina, que aprende, que trabalha um monte, que é focada, que acorda cedo, enfim, mil coisas. E quando eu consigo achar minha rotina, eu consigo manter tudo isso e eu me sinto bem em fazer aquilo. Porque por mais que sejam coisas difíceis, eu me retroalimento com aquela sensação de, tipo, eu fiz accomplishment, entendeu? Mas imagina você você fazer aquilo, por exemplo, eu sou uma pessoa que treina, né? Sou uma pessoa que treina. E hoje eu tô cansada. E, tipo, gente, 99% dos dias eu não quero treinar. Eu não quero, eu juro por mim, eu juro pela minha mãe, eu juro pelo meu pai. 99% dos dias eu não quero treinar. E eu vou por quê? Porque eu me considero uma pessoa que treina. Então eu vou e eu falo, Lili, não tem discussão. Tem dias que eu penso, sabe o quê? Hoje, ao invés de treinar forte, eu vou, sei lá, alongar. Hoje eu vou fazer handstands. Hoje eu vou fazer handstands na pausa entre os exercícios que eu não quero fazer, porque handstands eu gosto. Então, tipo assim, eu acho um jeito de sempre me manter ativa. E isso, por mais que não seja a excelência, me dá um resultado incrível, porque o que eu tenho é constância. E a constância, muito melhor você correr pouco todos os dias do que correr 1 quilômetro. Não, 1 quilômetro é pouco, né? Mas do que correr um monte uma vez e depois nunca mais correr, porque o corpo não vai sentir a necessidade de mudar pra isso, entendeu? Então, aonde que eu quero chegar? A felicidade que eu tenho em me sentir como que eu accomplished
or achieved something do meu dia. Por exemplo, nossa, eu treinei. Nossa, eu gravei aquele vídeo. Nossa, eu fiz aquela coisa que eu tinha que fazer. O que for, me dá um feedback positivo que me deixa feliz, entendeu? E graças a essas coisas, graças a eu me sentir também feliz nesse sentido, eu também sou muito mais aberta a depois fazer outras coisas que, tipo, por exemplo, quando eu tô me sentindo uma bosta, eu não tenho tanta vontade de ler. Porque eu penso que eu deveria estar fazendo aquela coisa que eu não tô fazendo. Por exemplo, eu não vou ler porque eu deveria estar fazendo aquele vídeo. Ou eu não vou ler que eu precisaria estar trabalhando. Então, o que eu faço? Procrastino lá. Eu fico tipo, cara, eu não sei como que eu faço aquele vídeo, eu não sei como começar, eu não sei como fazer, eu não sei como vai ficar, eu sinto que não vai ficar bom, não sei o que, blá blá blá. Aí eu nem me dou a permissão de fazer outra coisa, por exemplo, ler, e nem faço nada no final. Mas quando eu faço as coisas, depois eu me sinto também muito mais motivada, muito mais incentivada pra fazer outras coisas. Por exemplo, nossa, hoje eu já treinei, agora eu vou ler. Porque, tipo, nossa, tô arrasando, entendeu? Ou tipo, nossa, eu consegui fazer aquele vídeo, eu tô... Cara, eu tô mandando incrível. Então, agora eu vou lá em cima, no solzinho, e vou ler enquanto eu fico no sol. Vai ser incrível, entendeu? Quando eu não tô em sintonia com o que eu acredito de mim, porque, por exemplo, eu me considero isso, uma pessoa que tem bons hábitos, que trabalha, que se esforça, que não sei o que, que não sei o quanto. Quando, por exemplo, eu me mudo de país e eu não tenho a minha rotina, eu tenho muita dificuldade em seguir aquele nível. Então, eu começo a descer. E descer me faz me sentir uma bosta, literalmente. Eu sofro muito nessa parte onde a minha rotina não tá clara e eu não tenho, por exemplo, eu não sei onde que eu vou gravar, porque quando eu já tenho a minha rotina, eu já sei. Tá tudo preparado, só tenho que ligar a câmera, ligar a luz e começar a falar, o que for. Então, eu tenho mais dificuldade em fazer, em, tipo, marcar como feito. Tá, primeira coisa, segunda coisa, terceira coisa. Tenho mais dificuldade em ter essa produtividade. Então, quando eu me mudo, eu sinto eu descendo. E o meu elástico quer pular sabe, quer me jogar pra cima de novo, pra base que eu tô acostumada. Só que eu não tô me achando no lugar. Então, quando eu deixo de agir como eu sinto que eu deveria estar agindo, eu começo a me sentir pior mentalmente. E aí, quando eu consigo voltar aos poucos, é que eu consigo de novo me sentir melhor. Então, passar um dia sem fazer nada aqui, curtindo, não me faz sentir bem. O que me faz sentir bem é estar em sintonia com o que eu acredito de mim mesma. Então, já seja ter bons hábitos, treinar, ler, aprender alguma coisa, ser grata pela vida, o que for. Se você está procurando coisas além de você, você provavelmente também não está tão contente, tão satisfeito com o que você é hoje, com o que você faz hoje, com o tipo de rotina ou hábitos que você tem hoje, com o tipo de trabalho que você faz, com aquilo que você acha de você, o que for. Então, de fato, eu acredito sim que você elevar esse nível vai te ajudar a ser mais feliz. Obviamente, se você consegue ter essas três coisas. Você ser grato pelo que você vai conseguindo e ser grato pelo que você tem hoje. Você começar a trabalhar duro, trabalhar forte, trabalhar de verdade para aquilo que você quer, ir conquistando essas coisas e também ser capaz de se dar esses pequenos momentos de satisfação de alguma coisa que você gosta. Porque provavelmente, hoje em dia, o que você não tem é a felicidade de sentir que você tá accomplishing things, que você tá conquistando coisas. E isso não é completamente verdade, porque tenho certeza que tem coisas que você tem conquistado recentemente e que você conseguiria estar feliz por essas coisas. Mas é verdade que às vezes a gente tá mirando tanto em uma coisa específica que nada do que a gente faz parece suficiente e que só com aquela coisa a gente consegue se sentir accomplished. Agora, graças à gratitude, graças a você ser grato, você pode tentar ter um pouco mais de gracefulness com você mesmo, um pouco mais de carinho com você mesmo e parar para pensar em todas as coisas que você tem conquistado recentemente para isso te ajudar a te dar uma força. Porque de fato, se cobrar e se colocar para baixo e se fazer sentir como uma bosta e um lixo não é uma coisa que te ajuda muito. Deixa eu te falar, pode te ajudar às vezes, mas não é uma coisa saudável a longo nem meio prazo. Então, tipo assim, se você é capaz de olhar pra dentro um pouco, ver as coisas que de fato você tem feito direito e ser um pouco grato e, tipo, se dar uma palmada na espalda, que a gente fala em espanhol, tipo, pô, eu tô fazendo bem, tá? Ó, keep it up, vamos, entendeu? Se você é capaz de fazer isso,
você vai conseguir sentir a felicidade de be grateful, a felicidade de ter conquistado alguma coisa, porque de fato eu tenho certeza que algo você conquistou, já seja na escola, no trabalho, pequenas coisas, talvez você se abriu pra alguém que você precisava contar coisas, ou ser sincero, abrir seu coração, enfim, o que for, literalmente tem 1000 coisas que você pode ter feito. Esse exercício de você enxergar o que você tem feito recentemente, por mais que não seja aquilo que você quer, vai te ajudar muito também a se retroalimentar com energias e sentimentos positivos. E isso vai te dar essa autoconfiança, esse descanso mental, essa paz, para conseguir começar a se enxergar com algo mais elevado. Porque você acha que você se diminuindo e achando que você é uma bosta e que você não faz nada, você acha que você vai conseguir subir lá em cima? Sabe? Tipo, é contraditório, entendeu? Então, se você é capaz de fazer o contrário, de enxergar quanto você é capaz das coisas e então decidir qual é a sua nova identidade, aquilo que você está disposto a fazer a partir de agora. Tipo, cara, eu sou uma pessoa que tem o controle da vida, eu sou uma pessoa organizada, eu sou uma pessoa que tem prioridades, que sabe falar que não e que sabe falar que sim. Sou uma pessoa que sabe o que quer e o que não quer. Gente, tudo isso é muito importante, né? Então são detalhes, tipo, mas você falar que não pra uma coisa é falar que sim pra outra. E não tô falando de coisas tipo, eu falo que não pra vida de balada, pra me casar. Não, coisas menores. Eu vou falar que não a sair agora pra jantar, porque eu vou falar que sim a terminar esse projeto que eu tava fazendo. Eu vou falar que não a sair hoje pra sei lá que lugar, porque hoje eu tinha falado pra mim mesmo que eu ia pra academia. E tem vezes que nem sempre você precisa tipo, não, eu tenho que estar grinding o tempo inteiro e eu não posso falar que sim pra nenhum tipo de coisa social. Porque, gente, de novo, também tem a felicidade do social. Agora, você não pode ficar tanto no sensorial, naquela felicidade instantânea que você para de accomplish things, porque isso não leva a um lugar de felicidade, na verdade, né? Então, bom, eu acho que deu pra ver o quanto você ter disciplina pra, tipo, fazer, mesmo quando você não quer, mesmo quando você acha que não consegue, mesmo que não sei o quê, te ajuda, mas é como lutar contra você mesmo. Tipo, eu não acredito que eu sou isso, mas eu tô com disciplina indo. E tem muitas pessoas que realmente vão conseguir, por exemplo, tipo, não, eu não gostava nada da academia, mas aí eu fui, e e hoje em dia eu sempre vou, eu criei o hábito e tá tudo bom. Obviamente tem como fazer isso, tem como chegar lá, mas provavelmente, eventualmente, essa pessoa também mudou a crença dele mesmo. E hoje em dia ele provavelmente não continua pensando, eu não sou uma pessoa que vai pra academia. Ele provavelmente tá bem claro na mente dele que ele é uma pessoa que vai pra academia. Então, junto com isso, também veio uma mudança de pensamento, de mentalidade e de crenças de algum jeito ou outro, certo? Então, bom, pra mim, mudar minha identidade foi a melhor coisa do mundo, a melhor coisa e a coisa mais fácil pra mim pra mudar. Por exemplo, a alimentação. O quanto eu era desorganizada. Antes eu podia ser desorganizada e eu tava nem aí. Eu conseguia viver na minha própria pocilga, que a gente fala em espanhol. Tipo, eu conseguia viver com... Não dava nem pra ver o chão, entendeu? E eu tava de boa. Porque eu era o tipo de pessoa desorganizada que tinha um quarto como esse. Então eu não me sentia mal por isso. Hoje em dia, gente, a bagunça faz eu querer morrer. Tipo, eu odeio bagunça. E quando eu tô no meu quarto e meu quarto fica bagunçado, eu sinto dor. Porque o meu nível tá aqui e eu falo, Lili, o que você tá fazendo com o quarto aqui embaixo? Sobe. Então, eu sinto dor em não estar sendo o tipo de pessoa que eu acredito que eu sou, que é organizada. Entendeu? Mas antes, quando eu tinha o pensamento e a crença de que eu era uma pessoa desorganizada, eu não sentia dor em estar o meu quarto desorganizado. Então, hoje em dia, graças a minha dor em ser desorganizada, nem ser, porque eu não sou, tá vendo? Graças a minha identidade de ser organizada, quando eu, por algum motivo, estou em uma situação onde eu desorganizei as coisas, eu sinto essa dor, eu sinto esse desconforto que me obriga a querer fazer isso. Entendeu? Quando eu tô, sei lá, por algum motivo eu me mudei de novo e eu não sei onde tá a academia, não sei o quê, passa um dia, 2 dias, 3 dias, tem um momento que eu tô quase explodindo, eu falo, não, eu preciso de uma academia. Porque eu sou o tipo de pessoa que vai pra academia e não ir estar me matando, entendeu? E eu vou lá na academia e eu não tenho vontade. Eu não tenho vontade de ir.
Porque, como eu falei, 99% dos dias eu não tenho vontade. Mas eu vou do mesmo jeito porque eu penso, cara, a dor de ficar aqui é muito maior. Porque eu não sou esse tipo de pessoa e está com o elástico, né? Está colocando o elástico pra baixo. De não ir pra academia, tá me doendo. Então eu vou porque a dor de não ir é maior do que a de ir. Entendeu? Então, tipo assim, gente, mudar a identidade é uma coisa loucamente incrível. É uma coisa que realmente funciona muito e que você não precisa estar no ponto ideal, tipo, você não precisa ter lido 100 livros para começar a pensar que você é uma pessoa que lê. Você não precisa ter o corpo perfeito para ser o tipo de pessoa que treina. Você não precisa ter comido sempre bem e amar o brócolis e o couve-flor para você ser uma pessoa que come bem. Você pode decidir hoje ser esse tipo de pessoa e agir em concordância com isso. E você vai ver que quanto mais você esteja em sintonia com aquilo que você acredita de si, você mais feliz, mais accomplished e mais tudo você vai se sentir. E é um positive feedback loop thingy. Tipo, cada vez que você faz, você se sente melhor e você quer fazer de novo. E quanto mais você se cuida, mais você continua querendo se cuidar, entendeu? É isso, gente. Eu acho que tá ficando longo demais já. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, que tenha aberto um novo mar de possibilidades pra vocês. De verdade, isso mudou a minha vida. Então, eu espero que possa mudar a de vocês também. É isso. Tchau, tchau!